Se a sua pele pudesse falar, o mundo ouviria a verdade que o silêncio esconderia. Ela era apenas uma faxineira que, por sua cor, era humilhada e desprezada. Se você também é contra o racismo, deixe aqui nos comentários a palavra respeito. Dona Leila era uma mulher negra, de pele escura e olhos atentos, que tinha dedicado a maior parte da sua vida ao trabalho duro. Trabalhava como empregada na casa de Dona Clara, uma mulher de meia idade, que tinha um jeito difícil, uma postura de superioridade e uma arrogância que refletia o orgulho de quem tinha uma vida confortável. Dona Leila não tinha luxo, não tinha riqueza. Sua vida era feita de esforço constante, costurando roupas, lavando roupas, cuidando da casa, sempre com um sorriso discreto no rosto, sempre com a esperança de fazer o melhor apesar das circunstâncias. Ela tinha uma filha pequena que amava mais do que nada nesse mundo, e fazia o possível para criar essa filha com o suor do seu rosto e o esforço das mãos enrugadas pelo trabalho. Seu dia começava cedo. Ela acordava antes do sol nascer para preparar o café, arrumar a casa, cuidar das roupas, garantir que tudo estivesse em ordem para o dia. Dona Leila tinha uma rotina silenciosa, mas cheia de significado. A relação com Dona Clara era marcada por uma cordialidade amarga. Dona Clara, que parecia vivejar na superficialidade de sua vida de luxo e preocupação com as aparências, não era uma pessoa fácil de lidar. E tinha uma filha, Joana, uma jovem arrogante, que costumava humilhar Dona Leila com palavras duras e segundas intenções. Joana tinha orgulho de sua posição na sociedade, mas não tinha o menor respeito pela mulher que lhe dava tudo. Sua empregada, sua cuidadora silenciosa, aquela que fazia o teto da casa se manter firme. Marcelo, o marido de Joana, era um homem de expressão sem vida, que passava os dias no sofá assistindo televisão, com o olhar distante, quase como um espectador de sua própria rotina. Ele era frio, indiferente, totalmente alheio às emoções que se passavam ao seu redor. E Dona Clara, por sua vez, vivia num mundo de superficialidade, preocupada em manter as aparências, em exibir uma fachada de riqueza e educação, mas carregando dentro de si uma solidão profunda e uma arrogância que fazia as pessoas ao seu redor se afastarem. Rafael, o neto de Dona Clara, tinha então 10 anos e era um menino calado que só queria uma coisa: estar perto de Dona Leila. Ele adorava sentar ao lado dela, ouvir suas histórias de antigos tempos, rir de piadas simples e receber um abraço sincero que lhe trazia conforto. Rafael entendia, de alguma forma, que Dona Leila era uma pessoa especial, que mesmo com toda a simplicidade, tinha um coração enorme e uma força que ele admirava. Certo dia, Dona Leila, que cozinhava no fogão, ouvindo o chiado das panelas e o cheiro de arroz e feijão impregnado no ar, escutou uma discussão vindo da sala. Dona Clara, claramente irritada, respiratória e pesada, gritou com Joana: "Você precisa parar de fazer esse barulho. Não suporto mais esse som da colher batendo na panela." Joana, já de cabeça baixa, respondeu com uma voz impaciente: "Mãe, já deu para com esse exagero." Dona Clara, sem paciência, retrucou: "Não, você precisa aprender a ter respeito. Dona Leila, acaba logo com essa bagunça aqui, por favor." Dona Leila, que ouvira tudo, abaixou-se lentamente tentando manter a calma. Seus olhos refletiam uma tristeza disfarçada de obrigação e cansaço. Era ela quem, dia após dia, fazia as refeições, limpava a casa, ajudava a colocar as roupas para secar, cuidava do pequeno Rafael com todo o amor possível, mesmo que ela fosse tratada como uma invisível. Naquela noite, quando tudo parecia quieto, Dona Leila refletiu sozinha sobre tudo o que ocorria ao seu redor. Pensou na sua vida, na filha que crescia sem o pai, na esperança de um dia poder ajudar sua filha a ter uma vida melhor. Pensou na força que tinha dentro de si e na dor de ser desprezada por aqueles que, por acaso, deveriam amá-la
e respeitá-la. Ela sabia que aquele era mais um dia comum, mais um dia de esforço silencioso, mas dentro de si, uma faísca de esperança começava a se apagar lentamente. Por mais dura que fosse sua rotina, ela ainda acreditava em um recomeço, em dias melhores, em um amanhã que pudesse lhe devolver a dignidade que ela sentia estar perdendo pouco a pouco. Enquanto ela arrumava a mesa para o jantar, ouvindo o silêncio pesado de uma casa que parecia cada vez mais fria, ela sentiu que, algum dia, tudo aquilo iria mudar, porque ela carregava dentro de si uma força silenciosa, uma esperança de que, apesar de tudo, a vida ainda tinha uma lição para ela aprender. Naquela noite, enquanto Dona Leila arrumava a mesa na cozinha, seus pensamentos eram um turbilhão de emoções. Ela sabia que, por mais que lutasse para se manter de cabeça erguida, o peso das palavras negativas de Dona Clara e Joana, junto com o desprezo silencioso de Marcelo, estavam tornando-se quase insuportáveis. A casa que antes era um lar, mesmo modesto, agora parecia um símbolo de uma prisão invisível. Ela se lembrava, com um sorriso triste, das tardes em que passou contando histórias para Rafael, de quando ensaiava palavras de encorajamento para sua filha, das noites em que orava pedindo força por si e por aqueles que amava. No entanto, uma dor maior começava a se insinuar em seu coração. O sentimento de que talvez tivesse dado tudo de si por pessoas que, no fundo, nunca a enxergaram de verdade. Ela tinha um segredo, um tesouro guardado com o maior cuidado, uma herança de $2 milhões que guardava escondida, fruto de uma herança de família que recebera anos atrás. Uma quantia que, se ela pensasse bem, poderia mudar sua vida e também a de alguém que realmente precisasse de carinho e respeito. Mas até então, ela tinha mantido o silêncio, guardando aquilo como um último refúgio, uma esperança de recomeçar, de fazer o bem. Na manhã seguinte, Dona Leila despertou cedo, como de costume. Sentou-se na poltrona da cozinha, passando, as mãos enrugadas pelos olhos cansados. Pensou na sua filha, que talvez estivesse crescendo sem compreender o que ela realmente era. Uma mulher forte, que lutou contra todas as adversidades da vida. Pensou também na relação com Dona Clara e sua família. Um relacionamento cheio de altos e baixos, dominado pelo silêncio de emoções não ditas, pelo orgulho ferido e pela esperança de que, um dia, aquilo tudo pudesse mudar. Ela sentiu uma vontade grande de transformar o seu silêncio em uma força verdadeira. E naquele dia, tomou uma decisão que mudaria sua trajetória para sempre. Não era mais apenas uma cuidadora silenciosa e sofrida. Ela tinha algo que poderia ajudar muitas pessoas, mesmo que por ora fosse seu segredo mais precioso. No coração, ela sabia que aquela herança deveria ser usada com sabedoria, não para ostentação, nem para orgulho vazio, mas para devolver o respeito e a dignidade que lhe foram retirados. Para isso, ela precisaria de coragem, de força e, acima de tudo, de esperança. Ainda naquela manhã, decidiu guardar seu segredo melhor do que nunca, pensando em quem poderia confiar e planejar seu próximo passo com cuidado. Sabia que a partir dali, sua vida começaria a tomar um rumo diferente, um rumo de esperança e de um novo recomeço. Pois, no fundo, ela tinha dentro de si uma verdade indelével. Respeito é o maior patrimônio que alguém pode conquistar na vida, e ela não permitira que ninguém roubasse aquilo de sua alma. Dias se passaram, e Dona Leila passou a viver com mais cuidado, mais esperança. Ela sabia que seu maior segredo poderia um dia ser seu maior presente, ou sua maior armadilha. Decidiu, então, que não seria mais apenas aquela mulher que se escondia atrás do trabalho árduo. A partir daquele momento, ela começaria a planejar com calma e prudência uma nova etapa de sua vida. Ela sabia que, mesmo com o segredo guardado, não poderia ficar mais tempo na casa de Dona Clara. A relação se tornara insustentável, marcada pelo desprezo,
pelas palavras durezas e às vezes até por ações que a faziam sentir-se invisível. Quando a filha de Dona Clara, Joana, já começava a demonstrar ainda mais seu orgulho e arrogância, Dona Leila sentiu um peso maior no coração. Certa manhã, enquanto cuidava do pequeno Rafael, ela refletia sobre suas opções. Olhou para o céu, para o sol que começava a surgir tímido entre as nuvens. Um símbolo de esperança, pensou ela. O segredo de $2 milhões ainda a preservava, porém ela sabia que queria fazer algo maior, algo que desse sentido à sua vida, além da rotina de servir a uma família ingrata. Decidiu que, assim que pudesse, ajudaria quem realmente a respeitasse. Ela não queria mais se deixar consumir pelo desprezo daquelas pessoas. Queria usar seu dinheiro para transformar vidas, ajudar pessoas de verdade. E tinha certeza de que o momento chegaria mais cedo ou mais tarde. No começo, ela começou a poupar cada centavo, cortando despesas, evitando se deixar seduzir pelas aparências e pelos luxos que a cercavam na casa de Dona Clara. Passou a gastar menos, a economizar mais. Quando cada dia finalizava, ela se sentava quieta e pensava no que faria com aquele dinheiro que guardava. Sonhava em ajudar uma comunidade pobre, uma família que precisasse de esperança, pessoas que ela poderia reerguer com sua herança. Enquanto isso, Dona Clara e Joana tentavam voltar à rotina habitual da casa, cada uma à sua maneira. Joana, cada vez mais arrogante, se encheirava de vaidade, gastando dinheiro com roupas caras, com festas desnecessárias, tentando lançar uma imagem que, na verdade, escondia uma solidão e um vazio que ela nem queria admitir. Dona Clara, por sua vez, continuava preocupada com as aparências, com o que os outros pensavam, sem se dar conta de que sua atitude destruiu uma parte importante do que ela tinha de mais valioso: o respeito por quem realmente cuidava da sua casa e da sua vida. E Dona Leila, na sua rotina silenciosa, pensava em tudo isso. Nas noites tranquilas, ela avaliava seu segredo, seu valor, sua esperança. Porque sabia que um dia, toda essa força que carregava dentro de si seria colocada à prova. Ela começou a planejar, a pensar em quem poderia receber sua ajuda. Uma pessoa honesta, uma família que realmente precisasse de uma chance para recomeçar. E cada dia que passava, ela sentia sua esperança crescer, embora o temor de perder tudo ainda estivesse ali, escondido no fundo do seu coração. Afinal de contas, ela era uma mulher de muita fé, de muita coragem, e sabia que seu maior patrimônio não era a herança guardada, mas sua própria força de alma. A força de uma mulher que, mesmo diante das maiores dificuldades, nunca deixou de acreditar que a vida, ainda que dura, sempre dá uma lição de esperança. Certa manhã, Dona Leila decidiu que era hora de dar um passo adiante. Com o coração apertado, ela sentou-se na cozinha, pensativa, enquanto o seu olhar vasculhava as pequenas coisas ao redor. Uma xícara de café, uma panela com o almoço quase pronto, e a lembrança de que, naquele exato momento, ela carregava um segredo que poderia mudar vidas. Sabia que o momento de agir tinha chegado. Sua rotina silenciosa e de dedicação constante não era suficiente. Ela precisava fazer algo maior, algo que lhe retornasse a dignidade que centenas de palavras duras tinham tentado derrubar. Nos seus sonhos, ela via o rosto de pessoas que poderiam se beneficiar de sua herança. Famílias honestas, comunidades esquecidas, idosos que viviam sozinhos, pessoas que, como ela um dia, só queriam respeito. Durante vários dias, ela foi, planejando suas ações com cuidado, usando as noites para guardar dinheiro, dividir o que era possível para ajudar pequenos projetos locais, remendar vidas abatidas pelo sofrimento. Ainda que o medo de ser descoberta, de tudo dar errado, insistisse em seu coração, ela persistia, alimentando a esperança que nunca deveria morrer. Seu pensamento era de gratidão pela força que carregava,
mas também de tristeza por toda a dor que sentia por dentro, sobretudo pelo desprezo constante de Dona Clara, de Joana e de Marcelo. Assim, ela decidiu que, assim que pudesse, doaria o restante de seu tesouro para quem precisasse de verdade. Ela entendia profundamente que seus atos deveriam falar mais alto do que palavras, que a humildade de fazer o bem sem esperar nada, em troca, era o maior legado que conseguiria deixar. E por isso, quando finalmente chegou a hora de colocar seu plano em prática, ela sentiu uma mistura de ansiedade e esperança pulsar forte no peito. Não tinha uma data específica, nem um anúncio planeado, mas ela começou a fazer pequenas ações. Entregava doações anônimas às pessoas carentes, ajudava pequenas instituições sem alarde, contribuía com documentos e roupas, tudo com discrição. Sua maior esperança era que um dia seu esforço estivesse em palavras e ações concretas. Um sinal de que, mesmo na sua simplicidade, ela poderia ainda transformar vidas com seu maior bem, o amor genuíno. No silêncio da manhã, enquanto olhava para sua pequena sacola de doações, Dona Leila sentiu uma paz que há muito não experimentava. Não era mais só uma empregada. Não era mais uma mulher negligenciada pela própria alma. Era alguém com uma missão maior, uma missão silenciosa, que carregava dentro de si um fogo que alimentava toda a sua esperança na vida. Porque, no fundo, ela sabia que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro escondido, mas na capacidade de fazer o bem, de ser uma luz na escuridão de quem mais precisa. Uma lição que aprendera cedo, com lágrimas, sofrimento e, acima de tudo, com o desejo de ser melhor, mesmo na dor. Nos dias seguintes, Dona Leila manteve suas ações discretas. Pela manhã, após cuidar do pequeno Rafael, que já percebia uma mudança na calma de sua avó, ela se dedicava a apenas ajudar de modo silencioso. Entregava alimentos, roupas, às vezes uma palavra de esperança a quem mais precisava. Era como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros, embora a sombra da incerteza ainda pairasse no ambiente. Certa manhã, enquanto ajeitava o café, na cozinha, Rafael entrou curioso com o desenho que havia feito na escola. Com os olhos brilhando, entregou-o à avó. "Vó, olha o que eu fiz", disse o menino com um sorriso tímido. Ela pegou o papel com mãos trêmulas, vendo um desenho colorido de um jardim florido, com uma mulher sorridente no centro, rodeada por pássaros e borboletas. Dona Leila sentiu os olhos marejarem. "Meu lindo, ficou lindo", disse ela com a voz embargada. "Você é meu maior tesouro, sabia?" Rafael encara a avó com esperança. "Vó, por que a senhora ajuda tanta gente?" Dona Leila tentou manter a calma, secando uma lágrima que insistia em escapar. "Porque todos nós precisamos de uma mão amiga de vez em quando, meu filho. E eu quero que você saiba que o verdadeiro valor de alguém está no que ela faz pelos outros", respondeu ela com um sorriso triste, mas cheio de esperança. Naquela manhã, ela tomou a decisão de falar com Rafael com mais clareza, conscientes de que seu segredo deveria permanecer em silêncio, mas que ele precisava aprender a valorizar as ações de amor. Mais tarde, numa conversa com Dona Rosa, a vizinha que a acolhera, ela desabafou um pouco mais. "Dona Rosa, eu estou fazendo o que posso, mas às vezes sinto que é pouco", disse ela num tom de reflexão. Dona Rosa, com um sorriso sereno, respondeu: "Minha amiga, o que você faz é mais do que suficiente. Acredite que, mesmo na sua simplicidade, você está ajudando a transformar vidas. E quando o coração é puro, a gente nunca está fazendo pouco." Dona Leila abriu um sorriso suave, mas por dentro, seu coração ainda carregava resíduos de tristeza, pela ferida aberta pela expulsão da casa de Dona Clara. Sentia que, por mais que tentasse, o passado ainda pesava em sua alma, como uma sombra que insistia em persegui-la. Mas ela sabia que uma nova etapa começava, e com uma força renovada decidiu agir com ainda mais determinação. "Eu quero ajudar alguém que realmente valorize o que eu tenho a oferecer",
Que não seja apenas uma moeda de troca. Que veja minha alma e minhas mãos. Ela falou mais, para si mesma do que para alguém. Um dia, ao passar por uma rua movimentada, Dona Leila avistou um senhor idoso sentado na calçada, com um semblante triste e desanimado. Ao se aproximar, percebeu que ele carregava uma cesta de alimentos quase vazia e que fazia sinais silenciosos de pedir ajuda, embora sem alta de voz. Para aquele homem, ela deixou um pedaço de pão que havia preparado na noite anterior e uma moeda de valor significativo escondida dentro de uma roupa. Meu senhor, fique com isso. Pode ajudar seu almoço. Ela sussurrou com suavidade. O rosto do idoso se iluminou. Uma lágrima caiu de seu olho e ele a encarou com gratidão. Deus abençoe a senhora, minha filha. Que o Senhor dê força para a senhora continuar ajudando. Outros assim, ele disse com a voz embargada. Dona Leila sorriu. Sentiu seu coração aquecido por dentro. Eu só faço o que Deus pedia no meu coração. E quem precisa, merece. Respondeu ela, com a voz firme. Ela caminhou dali sabendo que seus gestos, simples e silenciosos, estavam criando uma cadeia de esperança. Um fio invisível que conectava vidas e restaurava a fé. Naquele dia, ela percebeu que, embora o segredo da herança ainda fosse uma dor, guardada no peito, ela podia usar aquilo tudo para fazer diferença de verdade. Ela começou a pensar mais claramente. Não era apenas uma questão de usar o dinheiro para si, mas de ajudar quem não tinha nada, de reconstruir vidas, de mostrar que a bondade ainda existe, mesmo na mais profunda simplicidade, e na sua alma nasceu uma certeza. A verdadeira riqueza não se mede pelo que se guarda, mas pelo que se doa. Nos dias seguintes, Dona Leila manteve sua rotina de silêncio e ações discretas. Pela manhã, ajudava Rafael a fazer os deveres, mas seu coração latejava com uma força nova, um desejo de transformar toda aquela dor em esperança. À tarde, saía às ruas com um único propósito: fazer o bem, mesmo que de forma silenciosa. Ela nunca falava abertamente sobre seu segredo, mas carregava, dentro de si, uma esperança vibrante de reescrever sua história. A cada ato de bondade, sentia uma força renovada, como se atrás de cada gesto estivesse uma parte de sua alma que refazia o caminho. Certa manhã, ao passar pelo mercado, Dona Leila encontrou um senhor idoso, de cabelo grisalho, com o rosto marcado pelo tempo, sentado na calçada. Seus olhos demonstravam uma tristeza profunda, aquele olhar que denuncia uma vida de dificuldades e perdas. Dona Leila se aproximou silenciosamente, percebeu a cesta vazia e, sem pensar duas vezes, puxou de dentro da bolsa uma pequena sacola com pão e algumas moedas. Está precisando de alguma coisa, senhor? Perguntou ela com voz macia, quase sussurrando. O idoso olhou para ela com surpresa, a mão trêmula. De alguém que parece que acredita na gente, menina. Respondeu ele com voz rouca. Aqui, tome, ela disse, colocando a sacola na mão dele. E pegue estas moedas. Elas podem ajudar a seu almoço. Ele a encarou fixamente, a lágrima escorrendo pelo rosto. Que Deus abençoe sua senhora. Quem sabe um dia eu possa retribuir. Dona Leila sorriu, mas seu coração estava pesado. Ela sentiu uma ponta de esperança, forte como uma chama, acender-se dentro dela. Ela pensava em tudo o que ainda poderia fazer, em como poderia usar aquele dinheiro para causas maiores. Contudo, ao caminhar de volta para casa, sua tranquilidade foi rompida por uma cena que não esperava ver. Dona Clara, acompanhada de Joana, em meio a uma discussão acalorada na porta da residência. Você está louca, Clara? Joana gritava com raiva. Você acha que sua empregada tem que ficar escondendo dinheiro assim, como se fosse um crime? Não é da sua conta, Joana, rebateu Dona Clara com os olhos arregalados de irritação. Ela é uma pessoa. E se ela guardou algo, é nosso direito descobrir. Você acha que ela vai usar aquilo para ajudar?
Pelo que eu vejo, ela é só mais uma fingindo ser boa, enquanto na verdade... Joana respirou fundo, tentando esconder uma expressão de medo e uma ponta de ressentimento. Você não tem nada a ver com isso, Joana. Dona Clara gritou, a voz carregada de raiva. Se ela quer guardar dinheiro, que guarde. Mas não, vem aqui com suas opiniões, sua vadia. O silêncio caiu como uma bomba. Dona Leila, escondida atrás de uma porta entreaberta, ouviu tudo. A sensação de impotência invadiu seu peito. Seu segredo, aquele que tinha protegido com tanto cuidado e que poderia ser uma oportunidade de recomeço, estava prestes a ser revelado por uma provocação impensada. Ela sentiu suas mãos tremendo, o coração acelerado. Como ela consegue guardar esse dinheiro? Joana sussurrou quase para ela mesma, com uma expressão de raiva contida. Que ingratidão da minha parte, passando por tudo isso sem saber. Naquela noite, Dona Leila ficou perdida em pensamentos. A dúvida, a raiva e o medo se misturavam. Sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca imaginara. Quem poderia estar por trás daquela ameaça? Quais consequências surgiriam? Dali, ela sabia que se aquilo fosse descoberto, tudo estaria acabado. E o pior, ela poderia perder não só sua esperança, mas também seu maior tesouro, e talvez a confiança de quem ainda acreditava nela. Naquela noite, ao deitar-se, sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, enquanto se perguntava: será que o mundo vai me aceitar com meu segredo à mostra? Será que minhas ações valem alguma coisa? Se meus próprios patrões me traem assim? O silêncio da casa, de alguma forma, era mais assustador do que nunca. Dona Leila sentiu uma sombra se aproximar, e essa sombra carregava o peso de uma possível traição, de horas de dor e desespero, mas também de um desejo mais forte, de sobreviver, de lutar, de manter sua esperança viva. Na manhã seguinte, Dona Leila acordou cedo, com o coração apertado e uma preocupação que parecia pesada demais para um só peito. Ela já não conseguia mais dormir direito, pensando na possibilidade de que seu segredo pudesse estar prestes a ser revelado. Cada barulho na casa parecia uma ameaça. Cada suspiro de Dona Clara uma bomba prestes a explodir. Ela saiu da cama devagar, com o corpo cansado, e foi até a varanda, procurando forças para enfrentar o que vinha. Quando olhou para o céu, um pensamento sombrio a invadiu. Tudo aquilo era um risco, uma linha tênue entre esperança e desgraça. De repente, ouviu passos apressados vindo da rua. Olhou pela janela e viu Dona Clara e Joana se aproximando, conversando em tom sério. O coração de Dona Leila disparou. O que elas estão fazendo aqui? Ela sussurrou, tentando esconder a inquietação. Antes que pudesse tomar qualquer atitude, Dona Clara entrou na casa, seguida de Joana, com os olhos fixos nela, carregados de algo que Dona Leila não conseguiu decifrar de imediato. Dona Leila, podemos conversar um instante? Dona Clara pediu, com uma voz que parecia mais fria do que nunca. Ela se sentou na mesa da cozinha e Joana entrou logo atrás, com um olhar de desprezo misturado com uma impotência silenciosa. Eu sei que você tem algo guardado, Leila. E olha, não adianta negar. Dona Clara falou sem rodeios enquanto segurava a mão de Joana, que parecia hesitar. Tenho minhas suspeitas há algum tempo, e a minha filha me contou umas coisas. Que coisa, Dona Clara? Dona Leila tentou manter a voz firme, tentando disfarçar o medo crescente. Ah, minha filha não é idiota. Ela viu o quanto aquela conta de dinheiro é grande. E eu também percebi. Então, diga logo, o que é esse seu segredo? Dona Leila sentiu o chão sumir sob seus pés. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu só quis proteger tudo isso porque sei que, se fosse descoberto, tudo se acabaria. Ela respondeu com a voz trêmula. Mas não é da sua conta, Dona Clara. Dona Clara franziu o senho, seu rosto ficando mais sério, mais ameaçador. Para de brincadeira, Leila. Eu mereço saber. Sua própria boca vai te trair. Ela se levantou devagar, dando um passo à frente,
apontando o dedo para ela. Sabe o que eu acho? Ela falou quase em um sussurro frio. Acho que você usou essa herança para te proteger, esconder, disfarçar sua verdadeira natureza. Não quero que pense que vou aceitar isso calada. No mesmo instante, Joana se aproximou com um olhar de desprezo e exclamou: Você sempre foi uma mentirosa, Leila. Escondeu tudo isso para quê? Para parecer uma pessoa melhor? Você não sabe de nada. Dona Leila gritou, a voz tremendo de raiva. Essa herança é minha, foi do meu esforço, do meu suor. Não é sua, nem de ninguém nesta casa. O clima virou uma tempestade. Dona Clara deu um passo à frente, com o rosto vermelho, de tanta irritação. Você vai pagar por isso, ela dizia com voz rouca. Pode esconder o que quiser, mas tudo isso vai acabar e aí você vai ver quem é que manda aqui. E quem vai pagar pelos seus próprios erros? Dona Leila respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você fala de justiça, mas é a maior hipócrita que conheci. Aqui dentro quem manda é o orgulho e a mentira. Nesse momento, Rafael entrou na cozinha assustado com a discussão. Mãe, vó, o que está acontecendo? Perguntou o menino com os olhos arregalados e medo evidente. Dona Clara tentou disfarçar, fingindo uma calma que não existia. Nada, Rafael. Só uma conversa de adultos. Ela respondeu com uma voz dura, tentando esconder sua própria insegurança. Rafael olhou de um para o outro, confuso, sem entender muito bem, mas percebendo que algo sério acontecia ali. A discussão virou uma batalha de palavras e emoções desgastadas. Dona Clara ameaçava revelar o segredo da herança, enquanto Dona Leila se recusava a se entregar. A tensão tomou conta da casa, deixando um silêncio pesado na sala, como se o próprio chão fosse possível de se romper a qualquer instante. E naquele momento, Rafael, diante do conflito entre quem ele via como figuras fortes e frágeis, compreendeu uma coisa. O segredo de Dona Leila era maior do que ela mesma, e que apesar de toda a dor, ela não tinha medo de lutar pelo que acreditava ser seu direito de respeitar sua história e seu esforço. Vou embora. Dona Leila sussurrou sob a pressão do momento, com a voz trêmula. Mas saiba de uma coisa. Ninguém, nem você nem ela, vai apagar tudo o que vivi nem o valor do meu esforço. Naquele instante, ela virou as costas e saiu da cozinha, deixando atrás de si um silêncio carregado de dúvidas, medo e a esperança de que um dia tudo aquilo se encerraria de uma maneira diferente. Dona Leila saiu lentamente da cozinha, com o coração batendo forte no peito. Cada passo parecia pesado demais, como se carregasse um mundo de dores e esperanças que não cabiam dentro dela. Quando a porta se fechou atrás de si, foi como se toda a casa mergulhasse num silêncio mortal, cortado apenas pelo som da sua respiração difícil. Ela caminhou pelo corredor escuro, com a mala pesada em suas mãos trêmulas. Seus olhos marejados refletiam uma mistura de medo, rancor e uma esperança dolorosa de que, talvez, estivesse deixando para trás não só um lugar, mas uma parte de si mesma. No fundo, ela sabia que aquilo era um combate interminável. De um lado, a ganância, o orgulho e a mentira que dominavam aquela casa. De outro, sua coragem silenciosa de lutar por sua dignidade e pelo que acreditava ser justo. Ao chegar na porta da rua, ela hesitou. Sentiu o vento frio tocar seu rosto enrugado, como se o próprio mundo estivesse lhe dizendo que tudo era um desafio, uma batalha que ela tinha que enfrentar sozinha. Era ali, na rua vazia, que ela tinha que tomar uma decisão definitiva: voltar ou seguir seu caminho. Não, eu não posso mais voltar para lá. Ela sussurrou para si mesma. Meu lugar agora é onde iam me respeitar de verdade. Antes de sair de vez, olhou para a casa um último instante, fixando na porta o que restara de todas as emoções que acumulou ali. A dor, a esperança, a força de uma mulher que, apesar de tudo, ainda tinha esperança de que o mundo poderia ser diferente. De repente, ela ouviu passos apressados vindo da calçada. Era Dona Rosa,
que vinha correndo com o olhar preocupado. Dona Leila, a senhora tá bem? Perguntou a vizinha, segurando suas mãos firmemente. Preciso ir. Dona Leila respondeu, com os olhos marejados. Preciso sair daqui, Rosa. Essas pessoas não me deixam dormir de noite nem viver de verdade. Mas para onde a senhora vai? Rosa questionou com um ar de aflição. Ainda não sei. Mas vou encontrar meu caminho. Não posso mais ficar aqui. Até porque, se eu ficar, vou acabar acreditando que tudo o que vivi não teve valor. Ela falou firme, enquanto a voz ameaçava trair a emoção. Nesse instante, uma voz rouca veio do fundo da rua. Era Dona Clara, gritando por ela. Volte, Leila. Não é nada da sua conta. Você não vale nada e sua herança é uma mentira que nunca deveria existir. Dona Rosa tentou segurá-la, mas Dona Leila deu um passo à frente, olhando fixamente para aquela figura que por tanto tempo foi símbolo de opressão em sua vida. Você acha que vou voltar para isso? Ela gritou com uma força que parecia vir de um lugar de resistência. Você pensa que pode me humilhar, me tratar como se fosse lixo? Dona Clara se aproximou, arfando de raiva, mas seus olhos não conseguiam esconder o medo. Você nunca passou de uma empregada, Leila. E seu dinheiro não é nada. Vai acabar na minha mão, e aí você vai aprender quem manda aqui. Não, Dona Leila respondeu com uma voz feroz. Meu dinheiro é meu, e eu vou usá-lo para ajudar quem merece. Vocês nunca entenderam, mas a hora da verdade chegou. Ela virou as costas com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, sentindo o peso de toda a injustiça, de toda a dor acumulada, mas também da esperança que ainda resistia na alma. Vá embora, Leila. Rosa falou baixinho, segurando seu braço. Vá cuidar de você, dessa força que ninguém consegue apagar. Quero ir embora, ela disse, dando um passo firme na direção da rua, enquanto a casa, cada vez mais pequena, ficava para trás. E quando eu olhar para o céu, vou lembrar que minha hora de recomeçar veio. Dona Clara ficou ali, com o rosto transtornado, vendo aquela mulher forte e silenciosa caminhar para fora. João, que tinha assistido tudo de longe, tentou se aproximar, mas não conseguiu. A porta se fechou, e naquele momento, o silêncio voltou a preencher a casa, como uma sentença sem apelação. Dona Clara virou-se lentamente, com o rosto carregado de raiva e frustração, pensando: essa mulher é uma maldição. Ela vai pagar por tudo isso. Joana, escondida na sala, assistira tudo de longe, com um sorriso vago nos lábios. Um sorriso que carregava medo, raiva e uma pontada de dúvida. Porque naquele dia, o segredo de Dona Leila tinha sido exposto, e a luta por dignidade, respeito e liberdade estava apenas começando. Dona Leila caminhou sem rumo pelas ruas, com o coração pesado e a esperança renovada ao mesmo tempo. Cada passo mais distante da casa de Dona Clara era um passo rumo à liberdade de ser quem ela realmente era, sem esconder seus segredos, suas dores ou suas forças. A noite já cobria as calçadas, e o silêncio ao seu redor parecia um abraço, acolhedor, como se o mundo inteiro estivesse convidando ela a recomeçar. Os dias seguintes foram de silêncio e reflexões. Dona Rosa acolheu-a de braços abertos, oferecendo abrigo e carinho. Mas Dona Leila sabia que, por mais que o mundo tentasse ser justo, o peso do racismo, das humilhações e do desprezo que ela enfrentou por toda a vida ainda permanecia vivo dentro dela. Você não merece ser tratada assim, Rosa disse um dia, segurando suas mãos enrugadas. Você é uma mulher de força, de coragem, e não deve se deixar definir pelo que os outros pensam. Dona Leila olhou para ela e respondeu com um sorriso triste. Sabe, Rosa, eu entendo o quanto o racismo ainda marca nossas vidas. A sociedade insiste em tentar nos diminuir, em nos tirar nossa dignidade. Mas eu aprendi uma coisa. O respeito que tenho por mim mesma é maior do que qualquer palavra de ódio.
Ela se lembrava das palavras de Rafael, do desenho que ele fez e da esperança, que ainda carregava no coração. Com o tempo, tomou uma decisão importante: usar seu segredo, seu esforço, não para se esconder, mas para ajudar. Ela sabia que muitas vezes as palavras mais cruéis vêm daqueles que deveriam proteger e amar, como Dona Clara e Joana. Mas ela também sabia que a mudança começava de dentro. Na dica de que o racismo, o preconceito e a arrogância nada mais são do que um reflexo da ignorância e do medo que as pessoas carregam dentro de si. Foi então que Dona Leila decidiu reerguer sua vida com um propósito maior: ajudar quem, como ela, enfrentava o preconceito todos os dias, esconder suas dores por medo de julgamentos ou por não saber que existe força na sua história de luta. Ela começou a se voluntariar em comunidades carentes, a apoiar projetos sociais que promoviam a igualdade e o combate ao racismo. Aos poucos, sua voz, antes silenciada pelo medo, virou um canto de resistência. Na sua simplicidade, ela ensinou a Rafael uma lição fundamental: meu filho, o que importa de verdade não é a cor da nossa pele, nem o quão desprezados podemos ser às vezes. O que vale é o respeito, a dignidade e o amor que colocamos no coração das nossas ações. E, em uma manhã de sonho, Dona Leila foi convidada a falar numa praça, para uma multidão que lutava por igualdade e justiça. Sua história, marcada pelo sofrimento, mas também pela força e esperança, tocou a todos. Não deixem que o racismo e o preconceito tirem de vocês a coragem de lutar por um mundo melhor. Ela disse de voz firme e emocionada: nosso valor não está na cor da nossa pele, mas na maneira como tratamos os outros, com respeito e dignidade. Enquanto olhava para o céu, sentindo o calor do sol na pele, Dona Leila sentiu que, por mais que a sociedade insistisse em nos dividir, o amor, a coragem e o respeito ainda poderiam construir pontes. Ela compreendeu ali que sua história tinha uma mensagem maior. Ninguém nasce para ser humilhado, ninguém nasce para ser esquecido. O racismo é uma ferida que só cicatriza quando a gente deixa de alimentar o ódio, aceita a nossa dignidade e ensina às futuras gerações que a verdadeira força está em ser quem somos, com respeito, amor e coragem. E assim Dona Leila, com seu segredo revelado, com sua força indomável e seu coração cheio de esperança, deixou um legado, porque ela sabia que o maior combate contra o racismo é a educação, a autoestima e a coragem de ser quem realmente somos, seres humanos dignos de respeito independentemente de cor ou condição.